No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio o vereador Laércio Santos, do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, vereador. Toda a equipe. Vereador, o senhor cantou a bola que aquele projeto, né, aquela lei aprovada, daria problema no judiciário. E deu uma liminar. Sim. O que o senhor espera agora? Qual é o melhor caminho? Recorrer da liminar ou reapresentar o projeto? A informação que eu obtive não oficiosa é que a Câmara já entrou com recurso, né? A Câmara? A Câmara entrou com recurso, ela é obrigada a fazer isso e acredito que o Executivo, o Prefeito também o fará. Sinceramente, eu não creio que se reverterá, né? Nem eu. Porque o Tribunal de Justiça tende a defender os interesses da população. Então, se você tem uma possibilidade de discutir com mais profundidade o projeto, por que não discutir? Então, nesse momento de tanto intervenção do Judiciário nas questões de interesse público, eu não acredito que se modificará. Eu penso que se o prefeito tem interesse em realmente aproveitar o que está dentro daquele projeto, eu não digo tudo, mas aproveitar, porque eu sou contra algumas situações que lá está, eu penso que deveria encaminhar um outro projeto para a Câmara Municipal, ganhará muito mais tempo do que esperar o Judiciário reverter essa situação. O prefeito Guti poderia reapresentar o projeto, cumprir o prazo determinado, porque Sim. A liminar não entrou no mérito do projeto, entrou no mérito do rito, né? Exato, exatamente, exato. É bom explicar, porque tem até vereador que não entendeu. Mas um dia eles vão entender. Ô vereador, e temos alguns outros projetos também que estão tramitando na casa, projetos polêmicos. Um deles é o que trata a questão das alíquotas, ISS e algumas outras. E conversando com algumas pessoas entendidas no assunto, parece que tem alguns problemas ali pontuais também. O senhor já leu esse projeto, já identificou alguma coisa ali que de repente possa trazer problema futuro? Eu estou analisando não em profundidade ainda. Eu estou me posicionando em um momento com relação à questão das alíquotas, né? Eu penso que é um grande erro da administração ter encaminhado esse projeto para a Câmara Municipal, alterando alíquotas de serviços para recaixotagem, consultoria, hotéis, estacionamento... Escritórios de advogados? Escritório de advogados não. Não? Não está. Não está. Ah, que bom. Não está. E eu penso que a Secretaria de Fazenda está induzindo o prefeito a erro, não está fazendo o seu papel de casa, não está exercendo o papel de fiscalizatório. Hoje você não tem fiscalização do ITBI, você não tem fiscalização das academias, das escolas estabelecidas na cidade, você não tem fiscalização das taxas de publicidade. Então você tem como incrementar a arrecadação do município trabalhando na eficiência e não simplesmente aumentar a alíquota. Eu estive comparando as alíquotas que estão propondo aumentar com algumas cidades da região, como Arujá, e não procede essa história que todas lá que está se propondo estão em 5% em razão do CODEMAD, coisas do tipo. Eu penso que Guarulhos não tem que pensar igual Ferraz de Vasconcelos, com todo respeito, igual Biritiba Mirim e outras cidades da região do Alto Tietê, e pensar como uma grande cidade, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, e realmente cobrar de forma eficiente, não simplesmente na primeira dor de barriga que tem pela frente, você implementa as mudanças. Eu estou fazendo alguns requerimentos, inclusive, que abordam algumas questões da Secretaria de Fazenda e que procura demonstrar os erros que estão ocorrendo na administração e que poderia o governo ter trabalhado nesse sentido, não simplesmente jogar a carga tributária para o contribuinte que já está no limite dos limites, né, Pedro? Agora, vereador Laércio Santos, aquela situação do vereador Lamer, virou secretário difuso, continua segundo vice-presidente da Câmara, ninguém resolveu isso ainda? Pedro, aí é o seguinte, cabe ao presidente da casa tomar uma posição a respeito e interpretar a regra como que ele vai aplicar. Porque você sabe que uma regra, ora mudada, ela não pode retroagir para prejudicar direito adquirido, o ato jurídico perfeito e assim por diante. Então, acredito que o jurídico da Câmara está se posicionando a respeito disso para instruir o presidente da casa. Então, uma situação meio nebulosa nesse momento, porque ele já estava segundo vice quando nós fizemos a mudança na legislação. Então, precisa ter um pouco de cuidado.
Tá ok. Mas o presidente Souto tinha falado, né, que tomaria uma providência, até agora não. Eu queria só retornar um pouquinho na questão das alíquotas, vereador. Você acha que isso pode impactar na questão do desemprego na cidade? Pode aumentar? Ou você acha que seria irrisório? Eu acho que pode influenciar um pouco, né? Porque quando uma empresa vai se instalar na cidade, especificamente de serviço, que nós estamos aqui falando, ela vai analisar a situação da cidade, se compensa, o custo dela, a margem de lucro em certas atividades é pequena em razão da alta carga tributária. Então você não pode, por exemplo, e eu critico, você vai aumentar a alíquota para a construção civil. Você vai pegar aquela pessoa que constrói na cidade, que constrói lá seus 2, 3 imóveis para negociar, para fomentar o emprego, e este empreendedor vai pagar mais imposto a nível de ISS. Será que nós estamos agindo correto? Será que nós não temos como pensar melhor na eficiência? Vou continuar batendo, Rodrigo, na eficiência, na qualidade da gestão pública. Eu acho que o governo precisa agir rápido, precisa tomar providência, que nós já estamos caminhando para um quarto de legislatura, precisa fazer auditoria, Pedro, na folha de pagamento, uma auditoria preventiva, encontrar as irregularidades jurídicas que porventura existem, e aí realmente a gente tem que colaborar. Agora, simplesmente aumentar a carga tributária sem demonstrar vontade de eficiência nos departamentos da administração pública não dá, né? Em alguns casos, o aumento é de 2% para 5% da alíquota. Um aumento de 150%. E nós poderemos ter uma fuga de empresas da cidade, né? Você pega o setor, por exemplo, que eu acho que é um setor muito sofrido, o setor de recauchutagem. Você vai aumentar para 5%. Como que está a atividade desse segmento? Está bem? Será que ele vai continuar em Guarulhos? Vai mudar para Itacoaxetuba, para outra cidade? Então nós temos que atrair, e não é desta forma, e já está a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção Guarulhos já se posicionou, a ASEC já se posicionou, então todas as entidades estão se posicionando contrariamente, e isso acaba fazendo um efeito que aquelas empresas que estão em conversa com esse segmento acabam sequer pensando em se instalar na cidade. Então eu acho que o governo deveria pensar melhor sobre esse projeto. É só observando, né, a ACE, a Associação Comercial, e a OAB Guarulhos já se manifestaram contra o reajuste das alíquotas de ISS. Eu só queria falar com relação ao setor de recauchutagem, se comparado com a qualidade das ruas de Guarulhos, acho que eles estão indo bem, viu? Devem estar de vento em popa. Obrigado, vereador Ler Santos. Pedro, eu agradeço, estou aí disponível a hora que precisar para a gente dialogar os assuntos da cidade. Obrigado. Eu quero uma sua opinião só para finalizar. Nós estamos vivendo uma polêmica desde ontem à tarde, um vídeo do secretário Rodrigo Barros, né? De certa maneira, abordando, estigmatizando o servidor público. Como é que você observa isso? Pedro, eu vou falar para você o seguinte, eu vejo a atual administração com um canto de fofoca em tudo quanto é lugar da administração. Eu acho que a antiga Secretaria de Comunicação, que deveria fazer esse papel, não vem fazendo, e cada secretário, cada diretor está trabalhando como se fosse já falei essa palavra dias atrás, um feudo. Então eu acho que o prefeito precisa tomar providência, reprimir as pessoas que estão exagerando nas suas falas, e eu penso que o Rodrigo Barros foi extremamente exagerado, querendo denegrir a classe de servidores públicos. A gente não pode trabalhar pela exceção, a gente tem que trabalhar pela maioria. Se tem os maus servidores, tem que apontar quem são e não generalizar da forma que ele fez. Eu acho que ele foi bastante infeliz e caberia uma retratação da parte dele. Bem observado, vereador, principalmente na área de comunicação. Ainda bem que foi o senhor que disse, né? Rapaz, eu já nem me atrevo mais. Obrigado, vereador Ler Santos. Eu que agradeço, obrigado. 7h43, 2 minutos, voltaremos.